Bom dia, estudantes IFAO, hotelaria e turismo. A gente está fazendo a nossa última atividade para fechar a disciplina de filosofia e essa atividade vai consistir basicamente em acompanhar um vídeo produzido pela televisão da Inglaterra, de Londres, a BBC, sobre o filósofo Friedrich Nietzsche, filósofo alemão que trabalhou assuntos importantes para a ética. Bom, nessa última parte do nosso curso, a gente conversou um pouco sobre ética e a gente falou basicamente de duas formas de entender a ética na filosofia bastante importantes, que seriam o utilitarismo, que é aquela ideia de que o agir correto, o agir buscado do ponto de vista racional, seria o agir que maximizasse a utilidade, o agir que tivesse a característica de produzir o maior bem para o maior número. Essas são alguns dos elementos do utilitarismo que a gente discutiu. A gente utilizou inclusive de alguns exemplos polêmicos, para discutir. A gente falou de Kant, que tem uma visão bastante diferente do utilitarismo com relação à ética, e que vai pensar que a correção moral, o valor das ações, não está relacionado ao seu resultado, como o utilitarismo pensa, mas está relacionado à sua motivação. Então, uma ação ela vai ser julgada para Kant, ela vai ser pensada do ponto de vista ético, do ponto de vista das suas motivações para Kant. Bom, uma coisa a gente pode aproximar, apesar de todas as diferenças, o utilitarismo, a perspectiva do utilitarismo e a perspectiva de Kant. O que a gente pode aproximar? A gente pode aproximar essas duas perspectivas vendo que elas são tentativas filosóficas racionais de instituir um tipo de ação que, no fim das contas, se aproxima muito daquilo que seria da moral cristã, essa ideia de fazer o bem ao próximo. Então, a gente vê aí que essas duas correntes filosóficas elas têm essa ligação com o cristianismo, É muito comum até, do ponto de vista do pensamento das pessoas em geral, da forma como as pessoas costumam ver o mundo, do senso comum, trocando em miúdos, que se faça uma relação bastante estreita entre ética e religião. A gente pode ver, inclusive, na própria atitude comum da Igreja Católica, mas certamente não só da Igreja Católica, outras igrejas também, de relacionar muito fortemente a ética à religião, Existe, às vezes, até uma certa tendência em as pessoas que fazem discursos religiosos falarem em nome de valores éticos universais. Então, a igreja, quando fala contra o aborto, para dar um exemplo relativamente corriqueiro, mas que está mais em voga, que aparece com mais frequência, quando a Igreja Católica fala sobre o aborto, ela fala do ponto de vista universal, de que ela está falando sobre algo que diz respeito a toda a humanidade, e que toda a humanidade deveria seguir os princípios que ela está enunciando ali. Então, a religião cristã ela estaria enunciando princípios éticos universais. Bom, então, para muita gente, e às vezes para as próprias religiões, parece que inevitável ligar a religião à ética. Parece que é uma certa concepção do sentido da vida humana, de um ponto de vista religioso, que pode dar também algum tipo de sentido, algum tipo de valor para as nossas ações. Sem esse tipo de sentido que geralmente as religiões tentam produzir, não faz sentido falar em ética. Só que aí a gente cai em algumas dificuldades. A primeira delas que a gente pode enunciar aqui é que quando a gente vive numa sociedade de diversidade religiosa, então a gente teria um problema de saber, afinal, qual é o padrão ético. Porque se a gente tem uma diversidade religiosa, seria de se esperar que a gente tivesse uma diversidade ética também. E pode haver muitos conflitos nessa diversidade aí entre os diferentes seguidores de diferentes religiões. Além disso, a gente poderia ter a seguinte situação, pensando na situação atual, em que já existem muitas pessoas que não acreditam em Deus. Dependendo do país que a gente estiver falando, a gente falar de países da Europa, da Rússia, a gente tem uma parcela importante da população que não segue nenhuma religião. Então,
isso significaria que a gente tem uma parcela grande da população que não tem nenhum tipo de padrão ético, ou que não é capaz, ou que não tem nenhum interesse em ter um norte, um referencial ético. Então, todas as vezes que a gente estreita muito a ligação entre ética e religião, a gente pode acabar, digamos assim, levando a esse tipo de conflito, a esse tipo de problema do ponto de vista teórico, né? Ou seja, se a gente liga fortemente a religião à ética, pode ser que a ética por si só não exista mais, existam basicamente padrões diferentes de postura religiosa. E aí a gente, de certa forma, abre mão de um ponto de vista racional de como guiar as ações, de como valorar as ações, de como fazer com que as ações humanas possam ter essa característica racional que a ética muitas vezes buscou, né? Bom, o nosso objeto de estudo hoje, que vocês vão saber muito mais pelo vídeo que vocês vão assistir, ele está ligado aí a questões bastante próximas a essas que a gente estava falando com relação à ética e religião, porém com diferenças importantes. Nietzsche ele foi um filósofo muito polêmico, talvez o mais polêmico da história, se não o mais polêmico, certamente está entre os mais polêmicos. E ele se tornou ateu durante a vida dele, e ele chegou, inclusive, a algumas frases bastante incômodas, né, do ponto de vista religioso, com relação à questão do divino, à questão da religião na época dele. Uma coisa que ele já observava, que a gente pode observar na nossa sociedade de hoje também, é que o peso da religião nas decisões políticas, nas questões culturais, na forma como as pessoas viviam, era cada vez menor. Então Nietzsche ele detectou aí que existia essa perda de influência das questões religiosas sobre as questões da vida em geral. Vendo isso, ele percebia que havia necessidade de termos referências com relação aos valores, e são os valores que normalmente guiam as ações, né, que fossem distintos desse patamar religioso. Então, a grande questão que a gente pode captar aí nesse nosso diálogo com Nietzsche é justamente essa pergunta e a tentativa de ir mais longe com essa pergunta. É possível pensar os valores de um ponto de vista não religioso? É possível assumir uma postura diante dos valores que não seja uma postura de saída já cristã, de saída já pertencente ou influenciada por alguma religião? Então Nietzsche ele vai tentar repensar os valores a partir de digamos assim, de um valor básico, que seria a vida. E a vida aqui não está sendo entendida do ponto de vista religioso, ou seja, a vida está sendo entendida de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista político, de um ponto de vista estético, certo? Como uma espécie de obra de arte, mas certamente não como algo voltado à salvação, como um dom divino, como algo criado por um Deus Salvador, nada disso, certo? Então a vida é tudo. E a vida que é tudo é a vida que morre, é a vida que padece, essa vida carnal que nós temos, né? Então, os questionamentos de Nietzsche com relação à ética vão estar balizados por essa opção fundamental, a opção de que vai ser uma ética que parte da afirmação da vida, dessa vida crua, nua, dessa vida mais básica e mais biológica que vocês possam estar pensando, certo? Bom, então, anunciado aí algumas características do pensamento de Nietzsche, eu vou pedir para vocês tentarem fazer um pequeno relatório do vídeo, que vocês podem se orientar por 3 questões para fazer esse relatório. Se vocês quiserem até, pode simplesmente responder essas questões. Então a primeira questão é justamente o que chamou a atenção. O que chamou a atenção de vocês assistindo esse vídeo. A segunda questão, eu peço para que vocês diferenciem o modo como a religião cristã e como Nietzsche pensavam sobre os valores morais. E a última questão é uma questão mais pessoal mesmo, certo? A primeira também é pessoal, mas
ela pede para vocês pensarem de uma forma pessoal. Eu quero perguntar a vocês, faz sentido falar em ética sem base religiosa? Respondam essa pergunta, por favor, justificando ela, né? Então, se vocês acham que sim, vocês dizem sim, porque nós podemos vincular a correção das ações, uma certa ideia de valor, a coisas que não têm nenhuma relação com a religião, por exemplo, a música, por exemplo, sei lá o que, certo? Vocês vão escolher isso aí. Ou, pelo contrário, vocês dizem que não, porque no fim das contas, sem esse amparo religioso, blá 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 blá, certo? Então, o que eu peço para vocês é basicamente isso. O vídeo da BBC é um vídeo muito bem produzido, muito bonito do ponto de vista estético mesmo. Ele tem partes, inclusive, que eles tentam mostrar como teria sido alguns eventos da vida de Nietzsche, como é que ele ia, mostram lugares que ele visitava. Ele viveu em lugares bastante bonitos, ele gostava dos Alpes e gostava do sul da Europa, né, que são regiões bem bonitas. Então, eu agradeço a vocês pela companhia nesse tempo, desejo tudo do bom e do melhor, e com essa atividade a gente termina a nossa disciplina. Então, até mais.